Que bom, que bom. Então vamos lá. Deixa eu só botar a luz aqui. Tá. Bom, primeira coisa que eu queria te. Primeiro eu queria agradecer, eu estava falando aí desse novo momento do Papo de Pé, que vai ser chamar pessoas de diferentes áreas, diferentes perspectivas da psicologia, e você ter topado participar. Foi muito bom, assim, o Papo de Pé só te agradece. Lembrando também que na metade da live eu vou fazer o sorteio do quiz que a gente fez e eu vou pedir tua ajuda, Tabata, nesse sentido. Mas a primeira, e eu tenho três perguntas iniciais, e depois eu vou deixar o pessoal fazendo perguntas e eu vou mediando. Então a primeira pergunta que eu te faço é, Tabata, quem é você? Bom, primeiro agradecendo, né, o convite, sempre bom a gente estar junto. Eu sou a Tabata Teles, eu sou psicóloga, pesquisadora e mais recentemente com uma pesquisa mais específica com psicologia do esporte e lutas, né, artes marciais, esportes de combate. Tenho uma formação importante também em clínica, psicopatologia cultural, mas atualmente tenho enveredado mais por esse caminho do esporte e das lutas, mas a partir desse viés da fenomenologia, né? E isso me acompanha desde a graduação, mesmo na clínica, mesmo nas questões culturais, no esporte. Então, é um olhar, né, que me acompanha sempre. E atualmente eu estou vinculada tanto à USP como à Paris 5 como pesquisadora pós-doc e estou agora na presidência da Abrapesp, né? Missão aí, super missão. Importante falar também, criei a Fighting, que é uma consultoria especializada em psicologia do esporte e lutas e que está contando com um grupo de 5 pessoas, né? Então tem o Murilo, o Rodriguinho, o Ricardo Ângelo e a Amanda, que estão aí junto nessa empreitada. Então, Se eu não me brevemente, engano, o essa Ricardo sou eu. Ângelo Que... está até aí na live com a gente. Muito bom, Tabata. Maravilha. Bom, pensando que o Papo de Pé, Tabata, é para o público em geral, assim, a gente tentar falar da psicologia e das áreas da psicologia para o público geral. Como é que você explicaria, com poucas palavras, o que é a fenomenologia para alguém que não é da psicologia ou alguém que está começando o estudo na psicologia? Eu sei que a pergunta é difícil, mas vamos lá. É uma pegadinha, né? Obrigada. Aceitando essa missão aí. Bom, eu acho que o primeiro ponto, e é uma coisa que eu sempre falo, é que é sempre engraçado quando as pessoas me pedem na psicologia para falar de fenomenologia, porque normalmente pede assim, vamos falar das abordagens da psicologia e fala da fenomenologia. Eu começo falando, não é uma abordagem psicológica, né? Então, a minha primeira... E aí, para falar para o público leigo, talvez seja até um pouco mais fácil, porque a gente precisa desmistificar menos. Então, tem esse lado bom, eu Boa. acho. Né? Então, sendo bem breve, o que é a fenomenologia? É basicamente uma linha filosófica, né? Então, ela tinha uma preocupação muito filosófica e metodológica, era como chegar ao que as coisas são, né? E não é chegar nisso de qualquer jeito. E a partir disso, a gente tem um determinado olhar com relação ao mundo. Então, isso pode chegar na psicologia, como já chegou, isso pode chegar na educação física, isso pode chegar na antropologia, isso pode chegar em várias áreas do saber, porque a fenomenologia ela não tem um comprometimento de saber específica, a não ser a filosofia, o próprio fazer filosófico, né? Então, dentro disso, eu estou falando isso de uma forma bem abrangente, porque hoje a gente tem já o conhecimento de vários filósofos diferentes que trabalharam com isso, então cada um vai dar ênfase em questões diferentes. Então, eu tenho trabalhado bastante com o Ti, que é um filósofo que trabalha muito com a questão do corpo e do movimento. Por isso que, para mim, tem tudo a ver com esporte, com as lutas, porque ele está falando disso o tempo inteiro. E, curiosamente, e aí isso é uma coisa que eu gosto sempre de frisar e cada vez mais, se liga bastante aos processos cognitivos, que é uma coisa que às vezes as pessoas se esquecem, né? Acham que a fenomenologia é uma coisa muito abstrata, né? Mas, na verdade, a fenomenologia, principalmente a fenomenologia do Merleau-Ponty, a obra magna, né, a obra principal, chama Fenomenologia da Percepção, que é um processo cognitivo, e ele coloca a percepção como o nosso modo aí originário de relação com o mundo. Então, nós estamos falando aí, né, de uma forma de acesso ao mundo a partir da compreensão desses processos básicos também, né?
Eu posso digitar. Estão perguntando aqui o nome do Qual o filósofo. nome do filósofo Merleau-Ponty? É E Merleau-Ponty, mas é chato, assim, se eu falar, as pessoas vão tentar escrever, porque é chatinho. Olha, se eu escrever aqui, né? Tá, já ajuda quem quiser catar alguma... alguma referência. Ah, No Denise, Brasil, maravilhosa. Já tinha colocado aqui, agora já foi, Denise. Obrigada. perguntaram sobre essa questão do pensar o que é e apresentar para o público em geral o que é a fenomenologia, perguntaram se tem relação com Gestalt. Sim, quem foi que fez essa pergunta? Deixa eu ver aqui. Na verdade, foi um Antes, cara, no comentário, não vídeo, que foi era uma coisa pergunta. do pessoal conhecer, eu já vi. Então, tem uma relação sim, né? Quando eu dava aula de gestalt terapia, eu costumava falar que a gestalt terapia é quase como se fosse um mosaico, né? Porque ela tem N influências. Então, ela não é uma perspectiva, uma teoria psicológica que ela nasce pura, digamos assim. Né? O Fritz Perls, Uhum. ele era psiquiatra, então tem uma base importante na psicanálise, mas ele vai bebendo de dentre elas, né, a fenomenologia. Vai também na doutrina holística, vai trabalhar também com várias outras fontes aí importantes, mas a fenomenologia é uma delas certamente. Então, tem alguns pontos na Gestalt terapia que vão sim ser bem influenciados pela fenomenologia, principalmente a questão da percepção, inclusive, né, que é um ponto que eu acabei de falar, já é um que a lógica de figura e fundo, né, que é uma lógica fundante aí, tanto para a teoria da Gestalt, como depois para a fenomenologia, depois para a Gestalt terapia, né? Porque a teoria da Gestalt é diferente de Gestalt terapia, mas não vamos entrar nisso, né? Para não aprofundar Até muito. porque no sábado que vem a gente vai ter a Adriana Amaral falando da Gestalt terapia com a psicologia do esporte. Então nem precisa assim, se preocupar. Vamos focar na Melhor do Fenor. que isso, então. Já marca, E, a Adri é ótima. Então, e quem quiser acompanhar, quem quiser saber um pouco desse diálogo da Gestalt terapia com a psicologia do esporte, sábado que vem. Tabata, você já falou um pouco disso, mas eu queria que você falasse mais. E aí a galera já pode começar a fazer perguntas. Quer dizer, já podia, né? Desde sempre a galera pode fazer como quiser. Qual o papo que há entre a PE, a psicologia do esporte, e a fenomenologia? cara, a gente está tentando fim. Porque, na verdade, isso é uma coisa interessante. A fenomenologia e esporte tem uma Tá literatura um pouco ruim. Então, tem como interessante que repetir, aconteceu. Tabata? Tá, me escuta bem agora? Tá. Sim. Quando a gente começa a tentar ver na literatura o que a gente encontra em fenomenologia e esporte, é muito comum que a gente veja isso com o pessoal da educação física. Então, tem alguns desdobramentos interessantes, né, nisso que eu estou falando com relação à questão do movimento, mas na psicologia especificamente e psicologia do esporte, isso sempre parece uma novidade, né? Então, é interessante, parece que a gente está sempre trazendo uma coisa nova, quando na verdade no campo do esporte já tem aí alguns desses encontros. E eu acho que eu consigo pensar além de mim no Cristiano Barreira, na Erika Epifânio, né? Então eu consigo pensar ainda, infelizmente, em poucos nomes que têm trabalhado com essa empreitada. Uhum. Né? Mas não sei Isso se aqui no Brasil, né? isso aqui no Brasil, isso aqui no Brasil. Né? Mas aí, curioso, né, você ter perguntado isso aqui no Brasil, porque aí tem a ver com a minha fala anterior de tratar da questão da cognição, porque, por exemplo, tem um pessoal na França que tem ligado muito a questão da fenomenologia às ciências cognitivas, neurociências e fenomenologia, isso tem crescido muito nos Estados Unidos, inclusive, né, eu usei alguns desses autores na tese. Então, é interessante pensar que, como a fenomenologia originalmente ela não precisa necessariamente estar ligada a nenhuma corrente da psicologia especificamente, ela é uma ferramenta, ela é um olhar, ela é uma atitude, ela é um meio de chegar às coisas, né? Lembra que eu falei que tem essa relação com o método? Então, é super possível trabalhar com neurociências e fenomenologia, ciências cognitivas e fenomenologia, humanismo e fenomenologia, que é o mais comum no Brasil, que as pessoas juntam tudo, parece que é a mesma coisa. Psicanálise e fenomenologia tem muito na França também, né? Então é importante precisar isso aí para o pessoal ter uma noção assim do panorama.
No capítulo do livro da Psicologia do Esporte e do Exercício, modelos teóricos, pesquisa e intervenção, você traz um exemplo muito legal que eu acho que ilustra muito bem isso que você está trazendo, que é o do corredor, né, o cara do atletismo e o sinal, né, o tiro que se dá. Fala um pouco dessa relação que eu acho que ela explica de uma maneira muito boa, assim. Que aí fala do corpo indo além, né? Eu não me lembro exatamente do que é que eu falei nesse momento, mas, mas talvez tenha certo. Você me corrige se eu tiver falado de outra coisa, mas no que você está me falando agora me lembra algo que eu gosto de trabalhar muito, que são essa questão dos estímulos sensoriais, né? É Então, isso. como que a gente aprende o mundo, e aí é o processo psicológico básico que eu tenho trabalhado mais, que é a questão da percepção. Adoro trabalhar com percepção. Né? E como que a forma como a gente percebe o mundo, a forma como a gente se relaciona a partir dessa percepção, ela vai ser um gatilho ou não para determinados tipos de movimento. Então, o exemplo da corrida é porque quando você escuta aquele tiro, você larga. Sim, você não para pensar o que você vai fazer com aquele. E não é automático, né? Que as pessoas, mas é automático. Não é automático, isso é aprendido. Né? Uhum. É um ato perceptivo importante para iniciar aquela movimentação, aquele comportamento. Né? Então, é um outro ponto interessante que eu gosto de discutir, que é essa questão da criação do hábito. Porque às vezes a gente acha que as coisas são automatizadas quando na verdade elas foram aprendidas e se tornaram hábito. Ou seja, eu estou familiarizado com aquilo ali. Não significa Uhum. automático, significa que o meu corpo se familiarizou com aquele tipo de percepção e a partir dessa percepção eu faço determinado movimento. Né? E E aí a você gente também. pode ir pro. Desculpa, Desculpa. pode falar. Pode Não, falar. A porque gente aí a pode ir. gente pode ir para N formas de percepção. Né? Que é interessante, porque você citou um mecanismo de percepção aí auditiva. Né? Uhum. E na minha tese, como eu comparei karatê, capoeira e MMA, então quando a gente vai para esse campo da percepção é muito interessante, porque a capoeira tem uma questão da percepção auditiva que é muito forte. Você tem que jogar de acordo com aquela música e aquele ritmo. Você não pode jogar de qualquer jeito, seu corpo não vai se movimentar de qualquer jeito. Né? No karatê, há uma preponderância da percepção visual, por exemplo, muito forte. Você ajusta a distância para começar. Karateca nenhum luta se não ajustar a distância. E é muito visual. Já o MMA, como tem o jogo de chão, você já insere o elemento da percepção tátil, que é Uhum. muito comum no jiu-jitsu, por exemplo. Né? Uma pessoa consegue lutar jiu-jitsu de olho fechado, não é impossível. Por quê? Porque tem uma preponderância da percepção tátil. É visual também, claro, é tudo integrado. Estou falando né, no que é que se destaca aí. Sim. Então, é muito interessante quando a gente pensa isso no esporte, né? Porque não adianta a gente querer trabalhar com algumas coisas sem ir para a raiz. Eu acho que é isso que a fenomenologia ajuda. O que está na base? Se eu entendo a percepção como um ato original, como é que eu percebo os movimentos? E a partir daí, como é que eu leio essa modalidade? Como é que eu planejo o que eu posso fazer? Então, para mim, a fenomenologia é isso, é dar aquele passo atrás, espera aí, o que eu vou fazer com isso? Né? Você falando, eu consegui visualizar muito bem tanto o karatê quanto a capoeira. O Rodrigo Acioli, e que honra, eu estou com uma presidente atual da Abrapesp aqui na live e um ex-presidente da Abrapesp. Muita honra. Ele diz que na época da natação ele treinava muito essa questão do estímulo. Ele foi da natação e muito essa questão do estímulo. E ele pergunta também, você estava falando no início em relação ao diálogo com as outras áreas, ele fala que aqui, e ele sabe que você é uma andarilha pelo mundo, ele fala que aqui no Brasil a gente tem muita PE ligada a TCC, terapia cognitiva comportamental. E ele pergunta da sua experiência em Portugal, que é onde você está nesse exato momento, né? E na França, que é onde você fez parte do seu doutorado. Como é que entra a fenomenologia nesses países ligados ao esporte e se também é predominante a TCC? Foi a pergunta dele. Cara, eu acho que sim. A predominância da TCC, eu acho que ela é geral. Mas eu ainda acho assim, para mim é muito difícil você se propor a trabalhar com esporte sem atentar aos processos cognitivos. A não ser que você vá trabalhar numa perspectiva, por exemplo, mais psicossocial, né, que você vá para essas outras esferas. Aí sim, né, que é o que eu acho que o Brasil é muito forte nisso, uma psicologia social do esporte. Isso o Uhum. Brasil, olha, já fui a vários países, mas eu ainda não vi um país que desenvolvesse isso tão bem como o Brasil. E as discussões aqui, elas estão muito além
do que eu tenho visto em outros países. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Quando eu digo que, se você for trabalhar numa perspectiva mais prática, né, se você vai trabalhar principalmente com alto rendimento, que você tem que ter uma acurácia muito grande, se você não trabalha com os processos cognitivos, fica complicado. Gente, tá escuro, desculpa. Não, Nada. não, Melhorou. que eu vi. Então, fica complicado se você não trabalhar com os processos cognitivos. Agora, isso não significa dizer que você vai necessariamente se ligar à perspectiva cognitivo-comportamental. Esse é que é o meu ponto, né? Porque, Entendi. como eu falei, você pode trabalhar com processos cognitivos a partir da fenomenologia. Você pode trabalhar os processos cognitivos, eu imagino, através da análise do comportamento, talvez até a partir da psicanálise, teria que ver alguém, né? Então, A gente vai ter a Clarice Medeiros falando da psicanálise da FEA com a gente também. é bom que na minha fala você já divulga todo mundo, né? Cada vez você solta uma coisa, você já divulga outra. Então, eu acho que esse é um ponto interessante para a gente pensar, que não é porque eu estou tratando os processos cognitivos que eu estou necessariamente indo para TCC, sabe? Uhum. Acho que esse é um ponto que a gente precisa tratar Boa melhor. isso. Não é uma coisa da apropriação apenas da TCC, né? Cognitiva do sujeito e quem estuda o sujeito vai acabar passando por ali, né? Nesse diálogo. Muito boa, muito boa. Aí eu incentivo também, quem tiver dúvidas, o Acioli fez aí a pergunta, quem mais tiver, você é karateca, certo? Como é que essa relação... Hã? Não, pode continuar. Falei brincando que eu não estou treinando tão bem, mas sim, tem um passado importante aí. Como é que a pesquisadora de fenomenologia estar presente no corpo da karateca naquele momento ali que você está... Aí eu não sei se no karatê é dojo ou tatame, mas que você está ali Sim. no espaço. Cara, hoje em dia misturou tudo. Porque o que que acontece? Quando eu estava fazendo doutorado, eu fiz entrevistas, né, com os lutadores. E aí eu me dei conta que eu nunca fiz capoeira. Quer dizer, fiz uma aula ou outra, mas assim, não conta, vai. Uhum. Mas tive uma trajetória importante a vida inteira com karatê. Hoje pratico mais jiu-jitsu, já tem uns 3 anos que eu tô no jiu-jitsu, então eu tenho familiaridade com MMA. Então, algumas coisas nas entrevistas eu só conseguiria perceber porque eu tinha passado pela experiência. Né? Então, esse estalo veio numa roda de capoeira que eu participei durante o doutorado. Eu falei, então aquilo que aquelas pessoas falaram é isso, porque eu estava sentindo, né, Ah, que corporalmente legal. aquilo. Então, para o pós-doc, eu misturei tudo. Então, meu pós-doc atualmente, ele busca explorar, por isso que eu tenho viajado ainda mais, porque ele busca explorar e mapear diferentes lutas pelo mundo. E, a partir disso, desenvolver estratégias específicas de atuação e intervenção em psicologia do esporte e fenomenologia para as lutas. Só que uma das fenomenologias que a gente desenvolve é a minha própria prática. Então, eu pratico, ou pelo menos tento praticar todas as lutas que eu mapeio, né? Porque, para mim, isso é parte importante do processo. Como eu tenho uma base importante aí com as lutas, eu consigo fazer isso. Acho que uma pessoa que não teria base nenhuma, não sei se conseguiria, mas eu tenho essa familiaridade. Então, me ajuda muito. Porque eu percebo coisas através do corpo. É um outro processo de escuta, é uma escuta corporal, né? Às vezes a pessoa não precisa me dizer muito, mas se eu lutar com ela, eu consigo perceber algumas coisas. Então, isso tem sido bem interessante, né? Essa loucura de misturar tudo. Você pesquisa a partir do corpo. Seria Sim, isso? Olha que lindo. sim. Inclusive, eu tenho tentado pensar isso, essa forma de que eu estou chamando de uma escuta corporal. Porque, no fim, é isso. Então, eu procuro mesclar, né? Às vezes eu faço entrevista também, né? Então, não é só a minha prática, isso é uma Uhum. da... Que a ideia também é explorar metodologicamente. Então, eu procuro aí misturar essas metodologias. Beleza. A Gabriela Correia, que está sempre participando, obrigado, Gabi. Ela está ainda naquele período quando a gente estava falando sobre TCC, ela pergunta se é possível um olhar fenomenológico que utilize a ferramenta da TCC. Sim, sim, por conta disso. Se eu entendo a fenomenologia, tá? Como um modo de olhar, como aquilo que vai me dar base para eu enxergar alguns elementos do mundo, a partir dessa base eu vou trabalhando as ferramentas que eu vou utilizar. Né? Porque, de novo, a fenomenologia não é em si uma abordagem psicológica. Ela é esse olhar, essa forma metodológica. Então, agora, claro, eu preciso ter muito noção do que eu estou fazendo, né? Do porquê, para quê, do como, né? Não é também misturar tudo na loucura, mas é para dizer que é plenamente possível. Muito bom.
Eu estou muito honrado aqui. A Trix está participando, a Adriana Pereira está Gente, estou vendo participando. aqui. E ela pergunta o seguinte: como explicar que fazer psicologia do esporte não é vale tudo teórico e metodológico? Fala isso para o público de uma maneira, lembrando que ele está no público geral, assim. Não é um oba-oba. Por que não é um oba-oba? Sim, e é exatamente, né? Tem a ver exatamente com a pergunta que eu estava respondendo, né? Porque não é um oba-oba, não é porque eu estou dizendo aqui que eu vou tratar de entender não vou tratar não, eu vou entender a fenomenologia como que ela é, que é um recurso filosófico e metodológico. Então, se eu tenho isso em mente, eu vou ter uma noção do que eu vou fazer, né? Porque não tem como fazer, como ir para o oba-oba, se eu tenho noção de como eu vou chegar lá. E aí é um ponto importante que eu quero tratar, o que eu estou entendendo por metodologia. Porque esse é outro Uhum. ponto que me incomoda um pouco, às vezes, quando as pessoas falam assim, ah, mas é que é uma pesquisa teórica, ah, mas é que é uma pesquisa não sei o que, e aí não tem método. Eu falo, cara, não tem como não ter método. O método é o meio, é como você junta Lé com Cré. É como você diz, né, como que você está fazendo essa passagem, é como você descreve o caminho. E a fenomenologia vai trabalhar muito com descrição. Então, se você é capaz de descrever o que você está fazendo, de onde você está fazendo, para onde você está indo, você está tendo um puta trabalho metodológico. Muito Né? bom. Então, claro que eu estou respondendo essa pergunta puxando brasa para mim, né? Mas Porque aqui é isso. meu Hoje é olhar teórico fenomenologia. metodológico ele vai tomar a fenomenologia como ponto de partida, mas é isso, é um ponto de partida. Né? A partir disso, se eu quiser trabalhar com outros elementos, é possível, mas entendendo aonde eles vão caber. Né? Acho que isso é um ponto. Bom. Não sei se Fique à vontade respondi, de Drix. partir. Depois me fala se não está bem respondido, mas por hora foi o que eu pensei aqui. Eu achei muito bom, eu gostei muito. Principalmente quando você falou antes da sua pesquisa do pós-doc, deu para clarificar mais ainda, assim. O Acioli perguntou, quando estava falando da questão do escutar pelo corpo, em relação às dores, porque atleta, né, e atleta de luta, mas não só de luta, atleta de uma maneira geral vive muito com as dores do corpo. Como é que se dá esse escutar na perspectiva da filosofia, da fenomenologia? Cara, não sei se na perspectiva da fenomenologia, mas assim, eu tenho treinado pra caramba e eu tenho me lesionado, então eu tô assim. Agora na pandemia não, mas eu tava no ritmo de treino pesado. Tive lesão no joelho, Nossa. Então eu acho que o fato de eu estar nesse projeto que eu tô falando, que eu tô misturando tudo, mas no sentido de que eu tô me envolvendo, porque assim, não adianta eu querer fazer um mapeamento e treinar com a galera se eu não estiver bem treinada. Uhum. Então, isso tem exigido muito de mim. Eu tenho que treinar mais, eu tenho que estar bem, preparada fisicamente. Porque eu chego nos cantos, eu chego na Coreia para treinar taekwondo, eu tenho que aguentar um treino. Assim, não tem outra. E aí é um ponto interessante que tem a ver com a fenomenologia também. Que na fenomenologia, quando a gente está falando dos processos de aprendizagem, a gente entende que quando eu estou aprendendo o movimento, eu estou olhando muito para mim, para o meu corpo. Uhum. Onde coloca a perna, onde coloca o braço, né? Mas quando eu consigo estar habituada com aquele movimento, eu consigo olhar para o outro. E isso tem muito a ver com a luta. Eu só consigo lutar, eu só consigo ter uma tomada de decisão, né, uma ação com relação ao outro, se eu conseguir se eu conseguir me esquecer ou se esquecer. Enfim, se houver um Desligar, né? processo de esquecimento de mim mesma, né? E Então é um pouco isso. Por isso que eu falo que eu tenho treinado tanto, porque se eu chegar lá num lugar e eu estiver pensando, se eu não estiver bem preparada, eu vou sentir dor, eu vou sentir o desconforto, eu vou ficar parando para olhar para mim mesma e não vou estar pesquisando o que eu tenho que pesquisar. Eu tenho uhum. que estar aberta ali ao processo do outro, ao processo daquela modalidade, ao que está acontecendo naquele grupo. Né? Então, Isso que você está trazendo, porque eu sei que na fenomenologia, e você e o Cris falam muito disso, tem uma perspectiva diferente em relação ao que seja, o que é a empatia, né, do que se costuma dizer por aí. É nessa perspectiva que você está falando? E se você puder falar um pouco do que é essa empatia diferente do que tem sido tão debatido por aí, pensando também, no esporte. nesse ponto, o Cris vai saber falar muito melhor que eu, né? Porque ele trabalha muito com outros autores, né? E é uma coisa importante precisar, como eu falei, né? Que a fenomenologia você podia trabalhar com vários autores diferentes, e eu trabalho muito com Merleau-Ponty, o Cris trabalha muito com Husserl e Edith Stein. Então, quando a gente parte de empatia, a gente parte muito do trabalho da Stein,
e que ela já insere a empatia na questão corporal. Isso tem a ver também com a alteridade, porque o que é o ato de empatia dentro da perspectiva da Edith Stein? É eu reconhecer que há um outro ali, um outro corpo, com todas as vicissitudes que isso implica. Porque se eu entendo que ali há um outro corpo, não é um objeto. É uma pessoa que pensa que nem eu, é uma pessoa que sente que nem eu, que sente dor que nem eu, que treinou pra caramba que nem eu, né? Então, eu só posso ser empático se há esse reconhecimento do outro enquanto outro. Inclusive eu tô para misturando aqui luta, um né? pouco... Oi? Inclusive para lutar, né? Inclusive para poder trocar, né? E aí eu estou misturando um pouco, porque eu estou lembrando aqui de um outro autor da fenomenologia, que é o Levinas, que fala muito da questão da alteridade e que eu gosto muito, né, quando ele fala da questão do outro como o outro, da vulnerabilidade que é você estar diante do outro, porque você sabe que o outro pode do mesmo jeito que você pode, né? Então isso é muito interessante, né? Então, aí voltando para Edith Stein, ela coloca a gente como se fosse um ponto zero. Eu gosto dessa ideia do ponto zero, porque tem a ver com a forma como eu percebo as coisas e o mundo. Eu percebo sobre esse modo de vista. Eu sou o ponto zero do negócio, né? O outro é diferente de mim. Isso aqui está longe de mim, isso está perto de mim, né? Então eu acabo ficando com esse referencial. Então eu preciso entender que o outro também tem a si mesmo como um ponto zero, né? O outro São percebe o diferentes mundo pontos através de si zeros, né? mesmo. São Isso. múltiplos pontos zeros. Então Muito a empatia interessante. implica assumir essas vicissitudes, sabe? Não é... Claro, tem a empatia rogeriana, sabe? A empatia ela vai ser pesquisada de N formas, mas o que a gente está entendendo como empatia é esse processo. A Drix faz uma outra pergunta, que é nos seus mapeamentos, e aí antes de entrar na pergunta da Drix, eu queria fazer, pensando que a gente está falando para o público leigo, explica o que é esse mapeamento, porque mapeamento é uma coisa muito de quem pesquisa. Se a pessoa não pesquisa, como é que ela vai saber o que é esse mapeamento? E aí, se você quiser já usar a resposta da Drix para juntar as duas, que ela fala nos seus mapeamentos pelo mundo, como aparece o LGBT, os grupos LGBT de luta, o quanto o preconceito é visível e o quanto é velado. Então, eu acho que são três perguntas. Primeiro, você poder explicar o que é esse mapeamento, para a galera leiga, porque a ideia é trabalhar, que a psicologia, a ideia do papo de pé é fazer com que a psicologia chegue para quem não é da psicologia, assim, para a gente poder ampliar para os outros públicos. E aí a Drix lembra que você faz esse mapeamento pelo mundo, o que você tem encontrado com os grupos de LGBT em relação a preconceito visível e velado? Cara, primeiro no mapeamento eu vou dar exemplo que eu acho que é mais fácil, né? Então, por exemplo, a gente quer entender o que tem de luta no mundo, em que países, basicamente é isso, né? E tentar entender cada um deles. Eu tomei a decisão de não partir do Brasil por dois motivos. Primeiro, porque eu já tinha essa facilidade, né, com alguns outros países, né, já estava viajando bastante. E segundo, porque a gente já tem avanços importantes nas lutas tradicionais brasileiras. Então, já há alguns colegas que fazem pesquisas etnográficas no Alto do Xingu, no norte do país, na luta marajoara, né, que fica no Pará, tem o Tocantins. Então, assim, a gente já tem certo avanço importante no Brasil, então estava sentindo que talvez a minha contribuição fosse ser maior se eu começasse com os outros países para depois juntar com o que o pessoal tem feito aqui. Né? Então, eu já consegui mapear 3 lutas na Coreia do Sul, que foi o Taekwondo, o Taekyon e o Serum. Esses dois últimos são lutas mais tradicionais, né, coreanas. A galhofa em Portugal, né? Eu ia fazer mapeamento de algumas lutas na Espanha, né? Por isso que a minha vinda já estava programada, eu ia mapear a luta leonesa e lutas canárias. Mas, enfim, com a pandemia tá tudo parado, não sei quando eu vou conseguir mapear essas, né? Tô sempre em contato com o pessoal na Espanha, onde isso sai. É Né? incrível que você vai falando tipos de lutas que, para quem não é da área, nunca iria imaginar que Não, existe mesmo tanta quem é, viu? diversidade, né? Mesmo quem é da área. Tem muita gente que é da área que olha pra mim e fala, cara, você me fala umas lutas que eu nunca ouvi falar. Eu falei, bom, pesquisa serve pra isso, né? O mapeamento é isso. Responde Tá bem, aí. matar o que tem ali, né? Os nomes das lutas brasileiras eu não consigo nem falar. As lutas indígenas, sabe? Eu tenho que fazer uma colinha aqui pra conseguir falar o nome. Muito bom. Então, e aí, respondendo a pergunta da Drix, eu tô tentando sintetizar, porque eu acho que daria um outro papo de pé só pra falar da questão Sim. de gênero. Merecedor, merecedor. Porque, assim, primeiro porque eu sou uma mulher que tô fazendo esses mapeamentos e fazendo esses treinos todos. Já começa daí.
E já teve treino de eu ser proibida de lutar, pelo simples fato de ser mulher. Olha Isso só. já aconteceu, não citarei nomes, Claro. mas assim, né, isso aparece muito. Cansa de eu chegar e ser a única mulher ainda, né? Ou pelo menos a única mulher que consegue lutar, né? Porque já chegou em ocasiões que as meninas que estavam lá eram muito iniciantes e eu não poderia treinar com elas, né? Então isso aparece muito. Mas isso numa perspectiva binária, né? Sim, Já tá homem e difícil mulher. numa perspectiva binária. Se a gente entra numa perspectiva não binária, se a gente entra numa perspectiva LGBT, que todas as siglas, né? Cara, é muito velado. É muito velado. E aí, de novo, eu volto para a questão da escuta corporal, porque às vezes você percebe isso na lida, né? Estando lá, porque falar, o que se fala é que não, todo mundo pode lutar, é muito aberto, a luta é para todos. Mas quando você chega lá para treinar, aí você sente na pele que o negócio não é bem assim, né? Inclusive, um dia desses, curiosamente, num grupo de WhatsApp que eu tenho, né, que é de outro país, o pessoal fazendo piadinha com gay, não sei o quê, e aí um cara do grupo perguntou, cara, achei muito pertinente, eu fico percebendo vocês fazendo essas piadinhas, mas e se tiver alguém gay treinando aqui com a gente? Aí o pessoal ficou, cara, o pessoal ficou desconcertado, não sabia como responder, né? Tem muita piada homofóbica ainda no meio das lutas. Então é sempre curioso, né? E a gente sabe que tem. E o mais Uhum. curioso é isso, porque a gente sabe que tem pessoas com orientação homoafetiva que estão treinando, que estão escutando isso, né? Então O... as pessoas meio que... Não vamos falar. Hã? As pessoas que falam isso, né? Não, então não vamos falar, né? Como se ficasse velado. Ó, a Drix fez uma provocação pedindo para você falar isso no seu estudo. E isso que você Sim. falou de que tem muito. No meio da luta existe público LGBT e existe preconceito LGBT, com a Drix aí eu lembrei que as referências públicas, referências técnicas, práticas públicas que foi lançado pelo Conselho esse ano, fala muito de que o esporte ele é uma projeção da dimensão social daquele período. E se a gente vive fora das lutas um preconceito muito grande e ainda uma estigmatização muito grande em relação ao público LGBT, nas lutas, não teria, nas lutas em qualquer outra modalidade esportiva não teria como ser diferente, porque é o reflexo, né? É o reflexo. Sim. O Felipe Melo fez uma pergunta falando dessa escuta sensível pelo corpo, me lembra bastante a técnica TRE, Trauma Releasing Exercise, desenvolvido pelo David Berchelli, não sei se eu falei o sobrenome dele certo, fundamentada na bioenergética. Você conhece, Tabata? Você Cara, saberia não falar? conheço, mas vou fuçar isso aí, Felipe, obrigada. Bom que já Boa, fica de dica. Mas só acrescentar uma coisa, a claro. Carol aqui entrou, que é uma que super pesquisa a questão das mulheres no karatê, que acabou de entrar agora. Boa, boa. E aí uma coisa que eu lembrei, você falando disso, né, dessa relação aí com a sociedade, né, que o que se passa ali no dojo, no tatame, ele é um reflexo da sociedade. E aí, com relação a essa questão de gênero, é muito curioso, porque eu tenho percebido uma coisa que é a seguinte. Eu já falei isso em algumas palestras, em breve eu escrevo, tá, Drix? Isso tá nos planos aí para escrever. Que hoje em dia a gente tem uma receptividade muito maior às mulheres nas academias, né? Eu acho que diminuiu muito aquela coisa de a luta não é para mulher, não sei o que. As academias acolhem bem, de um modo geral, uma mulher que queira treinar uma luta hoje. A questão que incomoda é quando elas chegam numa posição hierárquica maior, né? Então, assim, parece que enquanto a mulher tá como iniciante, ela não sabe muito daquela arte marcial e ela quer aprender, todo mundo ajuda, colabora. Mas quando ela é professora, muitos caras não querem treinar com ela. Imagino professora, pesquisadora, PhD, presidente de associação. Imagino como é que isso deve assustar esses homens por aí dos tatames. Eu não Então. sei nem se assustar, mas sabe, parece assim. E é uma coisa que eu já escutei, inclusive. Alguns caras falam isso abertamente. Porque na cabeça de muitas pessoas, né, você quando vai dar uma aula de luta, parece assim que você precisa ser forte e estar lutando com todo mundo o tempo todo. Uhum. Mas na verdade, cara, para você ser professor, você tem que entender muito bem a de didática. São outras valências aí. Você não está numa competição, você não está ali para ser melhor que o seu aluno.
né? Mas para muitas pessoas isso ainda é levado em consideração. Então, às vezes, é complicado você ter aula com uma mulher porque acha que ela não vai ser forte o suficiente, que não vai suportar os golpes, que não vai, né? Então, isso tem esse imaginário da mulher como mais frágil, mesmo que ela saiba muito. E aí, para a gente poder dialogar com esse público geral, assim, como é que a fenomenologia vai dialogar essa questão do LGBT no esporte? Eu levo isso de novo para a questão do corpo, né? Porque, cara, é no corpo que a atenção se dá. Uhum. É no corpo em movimento que a atenção se dá o tempo inteiro. Então, se eu estou falando que essas coisas, elas são muitas vezes não ditas, elas são veladas, quem está passando por aquela experiência é que está sentindo na pele. Porque se você for esperar que esse negócio venha à tona, né, que ele seja dito explicitamente, filho, vamos pesquisar isso aqui daqui a 15 anos. Terror. Né? Então, eu acho que é resgatar essas histórias. Né? Eu acho que é um processo muito importante resgatar essas histórias. Vamos ver quem que passou por isso, quem sentiu isso na pele e está conseguindo hoje falar. Que aí é um outro processo. Como que se dá essa passagem do movimento, do que foi vivido pelo corpo, para aquilo que eu consigo falar? Porque é um gap, a gente acha que é uma coisa, né, uma passagem simples, mas não é nem um pouco. Tem gente que não consegue chegar nesse ponto de falar. Né? A Drix está falando que o corpo é político, né? E que a psicologia do esporte também precisa ser política, né? É bem por aí. É bem por aí. É, quando eu estava lendo o capítulo, eu fiquei com uma dúvida no seguinte sentido. Quando eu penso em fenomenologia, eu penso em Merleau-Ponty e Sartre. Por que, na sua escolha, o que fez você ir mais na direção de Merleau-Ponty do que na escolha de Sartre? E, pensando, já que a gente está falando de mulheres, se a gente for pensar em fenomenologia nacional ou internacional, autoras mulheres apresentando a fenomenologia, quem você traz? Além da Tabata Telles. Cara, mas a própria Stein, que eu estava falando quando eu fui explicar a empatia, é uma autora importantíssima. Ela foi a primeira mulher a defender um doutorado em filosofia na Alemanha. Ela foi Olha só. assistente do Russell e ela tem uma história muito bacana, né? Você sabe a época, sabe o ano? Ou a década? Não, mas se eu não me engano, ela morreu em Auschwitz. Eita, Então, era é judia. antes. Então, mais ou Eita, menos por aí. nós. Né? Tem uma história importante aí. Então, a Edith Stein de cara, a Simone de Beauvoir não tem como não falar, né? Então, eu acho que quando a gente fala sempre de fenomenologia e existencialismo, a gente fala sempre do Sartre, eu acho importante falar da figura da Simone de Beauvoir, não só porque às vezes a gente liga a figura dela ao feminismo, mas ela era uma filósofa muito boa, Uhum. né? Não era só a questão existencial, social, política, mas no campo da filosofia mesmo estrita, ela era muito boa. Né? Então, aí de cara, essas duas. A Adrix está falando da Érica, né? Você já tinha Érica falado da Vogt, Erika, né? Da Erika justíssimo falar Epifânio, da Érica, claro. né? Então, eu acho que aí, para começar, a gente tem essas duas clássicas que eu diria assim, muito de cara, né? E Érica, que é um grande nome aí da fenomenologia no esporte que a gente tem aqui no Brasil. Né? E A tipo, Erika depois trabalha assim, muito o ciclismo, né? Que é muito o interessante o ciclismo, trabalho que ela sim. fala do ciclismo. É muito legal. É muito legal. Vão ter outros nomes que agora, né, não me veio Muito assim bom. de bate-pronto como esses. Mas você já Mas trouxe qual foi a três outra muito pergunta que bons. você fez? Ah, porque o Merleau-Ponty. Isso. Tá. Eu tenho duas respostas. A primeira, cara, eu conheci Merleau-Ponty muito cedo. Eu estava no meu segundo ano da faculdade. E foi um divisor de águas, porque na verdade eu entrei num laboratório que estudava essa questão que eu falei de psicopatologia cultural. Então eu estudava essa relação entre adoecimento mental e diferentes culturas. Eu sempre tenho essa coisa de, né, pesquisar diferentes culturas. Boa. Então eu comecei num projeto de estigma em doença mental e HIV, AIDS e tal. E o pessoal trabalhava com fenomenologia lá. Então, no começo eu me interessava muito por psicologia social, mas se a galera desse laboratório está trabalhando fenomenologia, vamos ler isso aí, vamos ver no que vai dar. E eu me apaixonei, né? Quando eu comecei a ler Merleau-Ponty, eu falei, cara, isso é incrível e gostei pra caramba. Então, Merleau-Ponty me acompanha muito aí desde o meu segundo ano de graduação. Mas mesmo se eu tivesse que fazer essa escolha hoje, entre o Merleau-Ponty e o Sartre, assim, eu vejo que o Merleau-Ponty, ele tem esse olhar para o corpo muito forte. Não que o Sartre não tenha, dá para fazer uma discussão interessante também com o corpo pelo Sartre.
Mas o Merleau-Ponty, principalmente a ideia de corpo, de motricidade, de percepção, que são temas muito caros ao Merleau-Ponty, que eu acho que tem muito a ver com o que eu pretendo estudar, sabe? Então, eu não teria o menor problema em trabalhar com outro filósofo, por Sim, exemplo, sim. né? Se eu percebesse que o Merleau-Ponty não estaria dando conta dessa discussão. Um que eu pretendo me aproximar mais, por exemplo, é o Levinas, porque quando vai falar da questão da alteridade, é um ponto que o Merleau-Ponty não aborda tanto. Né? Tem uns trabalhos sobre a alteridade de Merleau-Ponty, mas não aborda tanto. Então, Levinas me parece um cara interessante de adentrar. A Drix Né? falou do Holmes. O Holmes, qual que é o Holmes? Não conheço, sabia? O Matheus estava dizendo que utilizou o Merleau-Ponty no TCC. Tabata, a gente está chegando na última parte do nosso papo de pé, diferentes abordagens, que é o novo momento da. Ah, na caneca não, na caneca é Neruda. Ah, Neruda. Foi uma visita que eu fiz no muito bom. Chile. O Felipe traz aí de novo, muito legal essa visão da fenomenologia do corpo voltado para a prática esportiva. E aí faz uma pergunta: como pessoas com alguma limitação física podem se beneficiar dessa filosofia? Cara, eu vou ser bem sucinta porque eu me lembrei de um negócio com essa resposta. Mas quando eu tive na Coreia no ano passado, foi através de um projeto da Unesco que tem o escritório de artes marciais lá, né, na Coreia do Sul. E eles pediram para a gente montar um projeto de pesquisa que envolvesse igualdade de gênero e desenvolvimento de jovens nas lutas, né? E aí eu desenvolvi um que eu chamei Lutar Sem Deixar Ninguém para Trás, que parte da premissa da Unesco e da ONU, né? Então, esse não deixar ninguém para trás foi o nome que eu peguei aí meu Deus, lembrar esse português, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Lembrar isso em ONU. português é ótimo. Essa galera internacional é assim. É que às vezes dá um múltiplo. E aí peguei, né, esse um dos objetivos aí, que é o não deixar ninguém para trás, é uma premissa, né, não é nenhum objetivo específico, mas é uma premissa da ONU, trouxe Uhum. isso para as lutas, e eu criei um workshop, que eu chamei Lutar Sem Deixar Ninguém para Trás. Eu dei essa oficina desse workshop no último congresso da Abrapesp, também esse workshop numa aula no Instituto SED Sapiens, na especialização em Psicologia do Esporte, no módulo de Fenomenologia. E recentemente saiu um artigo sobre isso numa revista alemã, né, de Psicologia do Esporte. O título está em inglês, depois eu posso colocar aqui, que agora eu vou lembrar. O texto está em inglês, infelizmente. Mas eu tenho pensado muito nessa questão da limitação física, porque se é a premissa de lutar sem deixar ninguém para trás, claro que eu dei uma ênfase na questão da diversidade cultural e da igualdade de gênero. Mas eu tenho estado muito em contato, por exemplo, com o Rodriguinho, que tem desenvolvido o Teajutsu, que é Uhum. jiu-jitsu para crianças com transtorno do espectro autista. E às vezes eu converso com a Erika, que me fala de para desporto. Então, eu começo a pensar em expandir essa ideia, né, do não lutar sem deixar ninguém para trás, para essas outras esferas também. E aí, nesse artigo que saiu agora, é exatamente falando como que a fenomenologia pode ser uma estratégia importante, uma ferramenta importante nesse processo de lutar sem deixar ninguém para trás. Então, nesse artigo eu conto um pouquinho e eu acho super possível adaptar essa premissa para essas outras esferas, entendeu? Eu Bom, não vou poder falar do que está lá, a pessoa vai ter que ler, porque não vai dar vai ter tempo. que ler, vai ter que ler. Bom, eu vou te dar de fato nos nossos 10 minutos finais. Você falou da Abrapesp. O que é a Abrapesp? Pô, eu acho bom que você me faz umas perguntas e assim, Tabata, responde 1 minuto. Mas é isso. Mas a Abrapesp tá. Mas a Abrapesp é a Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, né, que é uma associação que ela vem aí da tradição Mister Catra vem todo mundo, né? Então é uma associação assim que inclusive a gente recebeu uma pergunta esses dias. Ah, precisa ser psicólogo ou psicólogo do esporte para se associar? Não, você precisa gostar de psicologia do esporte, né? A gente gosta da mistura mesmo. A gente Isso. gosta e não só da mistura de áreas, mistura de atuações, mas mistura de gente. Então pegar o pessoal que está começando com o pessoal que está há um bom tempo, né? Se tiver alguém aqui que já participa desses congressos da Abrapesp sabe que a gente faz isso literalmente, as conversas de corredor, né? Então é uma associação que tem como objetivo mesmo fomentar
a psicologia do esporte no país, né? E ajudar no que for necessário para que isso possa ser feito. A Drix está dizendo que tem muito A Drix orgulho de está ser sua ótima amiga. nesse Eu também sentido. tenho, tá? Eu também tenho muito orgulho de ter você na minha vida, de ter encontrado você na minha vida. Gente, que honra ouvir isso de vocês, né? Porque Drix nem se fala, é um dos maiores nomes que a A gente tem Drix na é história da demais. Abrapesp. Você, nosso vice-presidente, que precisa ser ressaltado, Antigo, então né? estou assim honrada. Rodrigo, né, ex-presidente da Abrapesp, inclusive, vocês estão ótimos hoje. Papo de pé Nossa, tá isso ótimo, né? tudo. E aí, até para falar um pouco da agenda do Bate-Papo de Pé, na quarta-feira a gente vai ter com a Júlia Mato falando de Jung, de Psicologia do Esporte. No outro sábado a gente vai ter com a Adriana Amaral falando de Gestalt, Psicologia do Esporte. E na outra quarta a gente vai estar com a Aline Wolff, que é do COB, falando da terapia focada nas emoções e Psicologia do Esporte. E sempre quando acaba um período, Tabata, eu faço um quiz, fiz 5 perguntas e a galera foi respondendo. Tiveram umas 35 pessoas que responderam e só 2 responderam todas certas até o final. E aí vai ganhar um prêmio que ou participar ou indicar alguém para participar aqui do Papo de Pé. Então, Tabata, eu te pergunto uma coisa muito fácil. 1 ou 2? Isso, 2. 2, Larissa Menezes. Então, beleza, tá aqui, ó. Raíssa Cardoso e Larissa Menezes foram as duas que tinham acertado as 5 questões. Tabata, então, Larissa Menezes foi sorteada. Tabata, a gente está num momento muito complicado no mundo. Como é que você vê a próxima etapa pensando no esporte, em psicologia do esporte, é, pós-pandemia? 1 minuto também? 1 minuto, é tudo assim. Cara, a gente está precisando se reinventar, né? Eu acho que já não é nem no pós-pandemia, a gente já está se reinventando muito, né? Inclusive a Abrapesp tem se reinventado pra caramba, a gente tem pensado, né? Questão aí da. Ó, a senhora tá falando que acertou as 5 também. Não, ele não respondeu. Ele Você teve a não última, ele não respondeu. respondeu. A última ele não Eita, respondeu. só rapidinho que eu tô vendo. Quero ser bem. Obrigada, Felipe. Obrigada, Rosana. A Rosana tem um trabalho ótimo lá em Fortaleza, um trabalho de projeto social bem bacana. Legal. Voltando. Então, eu acho que criatividade, sabe? Criatividade é bem a palavra-chave. Eu não tenho uma resposta para o que vai ser. E aí, sendo bem a partir da fenomenologia, né? Vamos esperar esse dia chegar. Porque, assim, é uma coisa que eu até postei um vídeo besta, porque as pessoas estavam me perguntando muito. Ah, fala da questão do corpo na pandemia, o corpo na pandemia, eu sem saber o que falar. Eu falei, cara, a gente está confinado. E corporalmente é isso. O nosso corpo, ele está se movimentando o quê? Em pouco espaço, em pouco tempo, nas poucas relações, né? Uma situação de confinamento que ela está sendo sentida, assim, visceralmente, né? Uhum. Então, nessa pós-pandemia, eu acho muito isso. A gente precisa sentir um pouco também para entender o que é que vai ainda poder ser feito. Porque é muito maluco esse discurso de quando as coisas voltarem ao normal, mas, cara, Não tem não mais. vai, não É. volta. E como vai voltar, ninguém sabe. Então, acho que a gente precisa estar muito preparado. A gente pode até planejar, mas tem que estar muito preparado para ver o que vai acontecer e sentir o que dá para fazer. Ser criativo, rápido, responder em 1 minuto. Não sei se eu respondi direito, Não, mas... foi ótimo. E a Drix colocou também uma coisa que o Rodrigo Falcão falou no nosso papo de pé, quando a gente esteve com o Rodrigo Falcão, da pandemia de saúde mental, que virá, que já está, né? Que já está aí. Tabata, se a gente tivesse que pensar, eu gosto muito de cultura pop, então se a gente tivesse que pensar livro, música, filme, série, qualquer coisa que explique um pouco desse nosso papo, filosofia, esporte, fenomenologia, karatê, sei lá, qual que te guia, qual que fala contigo, qual que você deixa aí como sugestão? Gente, eu tô me sentindo no programa da Marília e Gabriela. O Acioli fala a mesma coisa, quer dizer que e o Acioli está Cara, reclamando, o Acioli está reclamando que não sei. respondeu. Vou te Não sei, mostrar que mas o não, bom Acioli. Ah, é que você falou assim, eu associei tanto com Marília Gabriela que você falou assim, um livro, um filme, aí eu penso numa frase. Eu acho que é porque eu já tô aqui boa, pensando em boa. Marília Gabriela. Mas uma coisa que, pensando em cultura pop, nessa questão de artes marciais, Nasce uma Estrela é a partir do programa Marília Gabriela, aqui com o Pierre. Né? Não, mas a estrela é você, nasce uma estrela, essa é a Tabata. Mas a partir do seu programa, presta atenção aí a sua missão, Marília Gabriela. Nossa. Mas olha, eu gosto muito do Bruce Lee, cara. Bruce O Lee. Bruce Lee, pra mim, é...
porque ele é um cara que ele tem muito a ensinar ainda, né? Primeiro porque ele ousou muito a misturar artes marciais, então foi um cara que não se contentou. Ele veio de uma tradição, mas ele não se contentou com aquilo, né? E olha, a gente pode misturar, a gente pode aprender com o diferente, isso no corpo, né? O corpo que pode sempre aprender com o diferente, com outras perspectivas, né? E sempre, eu lembro daquela frase dele, que é o seja como água, né? Uhum. Aí essa, porque ele fala assim, em inglês ele fala assim, the water can flow or it can crash. Aí ele termina falando, be water, my friends, né? Então é até Ela pode ser suave ou arrebentadora, né? Silva. Tipo assim, você sendo água, a água ela tanto pode fluir, né? Uhum. Como ela pode quebrar, né? Sendo bem literal. Então, se você pensa nessa perspectiva da água, né? Do ser adaptável, é disso que ele está falando, do ser adaptável. Eu posso treinar uma coisa, eu posso treinar outra, eu posso ler uma coisa, eu posso ler outra, mas eu também posso ser agressivo quando necessário, né? A água, ela pode ser pacata, como um lago, mas ela pode ser tsunami. Tudo vai depender de como você vai dando andamento para isso. Né? E como uma boa cearense, eu adoro, porque também o rio deságua no mar, e aí já é no mar que a gente mergulha, que vai para as profundezas. Então para mim, sempre pensar no Bruce Lee, nessa analogia com a água, né? Ou seja, como água, acho que isso é muito forte. Né? Você assistia muito Bruce Lee na infância? Pior que não, cara. Não. Eu até hoje eu quero assistir mais o Bruce Lee. Eu assisti muito mais Van Damme. Van Damme foi... Cara, Van Damme estava no Sessão da Tarde, ele né? acabou com a poesia. Eu tava aqui toda empolgada. Ele falou assim, some 90% água. Porra, cara, eu tava tentando ser poética. É mais filosófico, assim, olha. Mais filosófico. Mais, assim, olha. Mas é isso. Eu acho que fui muito mais influenciada pelo Van Damme e depois pelo próprio Jet Li, o Jackie Chan. O Bruce Lee, sim, mas no horizonte, sabe? Não foi um cara que eu acompanhava as lutas e assistia. Mas sempre me chamou a atenção. Ele sempre esteve junto, de alguma forma, enquanto pensamento, né? Forma de agir, enfim. Legal. Bom, chegou ao nosso final. O que você deixa aí de recado final? O que você gostaria de deixar aí? Eu queria te agradecer muito pela sua disponibilidade. O Papo de Ver está internacional. Você está em Lisboa? Oi? Você está em Não, Lisboa? tô em Braga. Inclusive, eu amo Braga. Já avisando, a Abrapesp acabou de fazer uma parceria com uma instituição daqui, então não é à toa que eu tô Que por aqui isso! Eu amo Braga. Então já, se eu estiver por aqui, você vem, né? Eu tenho um grande amigo da faculdade, amigo da minha família aqui da Faculdade de Braga, que é o Manuel Sarmento, que trabalha a questão da infância, da educação. Ele é muito legal. Ele é muito legal. Mas, enfim, te agradeço mil. E qual o seu recado final? Como é que você... Agora você tem mais tempinho aí, então fique à vontade. Tem mais, tá bom. Cara, assim, tem uma outra coisa que aí já dá um outro papo de pé. Que eu acho que a gente vai fazer essa live em breve aí com a Abrapesp, inclusive, que é esse processo de internacionalização. Que é uma coisa que eu sempre falo, que eu acho muito importante, mas entender internacionalização não é essa coisa de eu querer saber o que o povo lá fora está fazendo para trazer para o Brasil, não é isso. Internacionalização é troca, sabe? Então eu sinto falta um pouco disso no Brasil, dessa abertura. E não só, e aí quando eu falo dessa abertura, é porque eu acho que no Brasil a gente faz muito esse movimento do vir, mas a gente tem muita coisa para falar também. Né? Eu acho que no Brasil a gente se esquece desse movimento do ir também. Você falou no início da live da psicologia social do esporte, que nós temos muito forte aqui, né? Cara, eu falo das coisas, por exemplo, o próprio livro que foi agora organizado pela Kátia e pela Ju Camilo, de Psicologia Social do Esporte, às vezes quando eu falo de coisas que tem naquele livro para gringo, o pessoal fala, mas tem traduzido em inglês? A galera quer ler, sabe? Porque tem algumas discussões mais sociais que o pessoal não está fazendo. Né? E eu sempre falo assim, que é um ato político, aprender um idioma e estar em contato com outra cultura é um ato político, né? Como se você dissesse assim, olha, aqui eu tô aberta a chegar, né? Aqui eu tô... Então, mesmo que a gente não queira falar inglês, por exemplo, mas, pô, a gente tem vários países de língua portuguesa, sabe? Então, e mesmo dentro do Brasil, a gente tem várias regiões, então, eu acho que em termos de Brasil, a gente já avançou muito, né? Eu acho que a gente está com 30 segundos, tá? Tá na contagem regressiva do Instagram.
Em termos de Brasil, acho que a gente já avançou muito, né, em regionalizar e tal, conhecer outras regiões, outros trabalhos, mas eu acho que a gente poderia melhorar um pouquinho mais nesse sentido de trocar mais com outras culturas sem medo, sabe? Acredito no nosso potencial também. E essa é a sua função. Tabata, muito obrigado. Beijo grande, beijo em todos. Acompanhe Obrigadíssima. todas, acompanhe Papo de Pé. E é isso, tem 5 segundos, eu vou ter que finalizar, porque Instagram é assim. Beijo grande, Amém. Tabata. Beijo.